Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final de semana de automobilismo lá em Mônaco. A gente teve as etapas da Fórmula 2 e também da Fórmula 1, que tem bastante coisa até para a gente comentar, principalmente por se tratar de Mônaco, que não é uma das etapas mais interessantes. Historicamente, Mônaco tem a sua relevância, tem a sua importância, mas hoje Mônaco acaba sendo uma das etapas mais chatas, porque não tem muito espaço para ultrapassagem. A maior parte da corrida é mais como se fosse um trem mesmo, um carro seguindo o outro. Mas esse fim de semana até que foi bem divertido e aconteceram algumas coisas que a gente tem que comentar. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E vamos nessa começar com a Fórmula 2. A Fórmula 2, que na primeira corrida, né, teve o pódio formado pelo Guan Yu Zhou, que é o líder do campeonato da Fórmula 2. Então o Guan Yu Zhou, o chinês da Univirtuose, venceu a primeira corrida sprint. O pódio do Felipe Drugovich chegou em segundo, né, o brasileiro também da Univirtuose. E o terceiro lugar ficou com o Roy Nissany, o israelense da DAMS. Outros destaques dessa corrida foram a P10 do Armstrong, a P17 do Samaia e os abandonos do Christian Lunger, do Schwartzman e do Gianluca Petekoff. O Gianluca, que teve um fim de semana muito ruim, né? Ele precisou abandonar as duas corridas de sprint. A classificação dele, o motor dele acabou estourando, ele teve problemas no carro. Então foi um fim de semana muito fraco para o Gianluca. Mas em compensação, para o outro brasileiro, para o Felipe Drugovich, foi muito legal, foi muito bom. Com ele já começando com essa P2 lá na primeira corrida de sprint lá em Mônaco. E aí a gente teve a segunda corrida de sprint, que foi vencida num primeiro momento pelo Liam Lawson, da Hightech, só que depois a direção de prova acabou desclassificando o Liam Lawson, porque o carro dele estava fora ali dos padrões, fora da regra, fora do regulamento. E a vitória acabou ficando com o Dan Tickton, com o britânico lá da Carlin, o Tickton, que venceu então a corrida de sprint. E o pódio foi completado pelo Oscar Piastri, o australiano da Prema, e o Yuri Vips, o estoniano da Hightech, o companheiro de equipe do Liam Lawson. Outros destaques foi a P9 do Jack Aitken, o Aitken que assumiu o carro do Matteo Nannini na HWA essa semana. Ele não tinha ido bem na primeira corrida, mas na segunda corrida foi muito bem, terminou em P9. O Schwartzman terminou em P10, o Samaia terminou em P11 e a gente teve os abandonos do Armstrong, do Christian Lunger e do Gianluca Petekoff. Um destaque da corrida de sprint número 2 foi a falha da equipe Dance, que o Marcus Armstrong terminou em P10 na primeira corrida de sprint e ele ia largar na pole position dessa segunda. Só que tinha chovido em Mônaco, né? Então precisaria ali uma troca de pneus e a equipe Dance demorou muito para fazer essa troca. Então o pole position, o Marcus Armstrong, perdão, ele largaria dos boxes. Então a pole position dele acabou virando um 22º lugar ali por ele ter que largar dos boxes. Mas aí o que aconteceu foi que ele foi ganhando algumas posições ao longo da corrida, alguns carros foram abandonando e também teve o destaque dessa corrida, destaque negativo, que para mim foi a estratégia da Univirtuose, que teve um virtual safety car, acho que com a saída do Petekoff, com a saída do Petekoff, teve esse safety car virtual, e aí a Univirtuose chamou os dois pilotos, o Drugovich e o Guan Yu Zhou, para os boxes e colocou pneu slick, né, que é aquele pneu liso, aquele pneu de pista seca. Só que a pista não estava em condições para esse tipo de pneu, e aí eles acabaram sendo engolidos pela concorrência. Caíram muito na corrida e depois até a própria Univirtuose chamou eles de novo e colocou nos dois o pneu de chuva mais uma vez, mas aí o estrago já estava feito. Então essa estratégia muito errada, que
fez a Univirtuose perder pontos. Foi o destaque negativo dessa corrida de sprint número 2, né? E aí a gente foi para a Feature Race. Nesse fim de semana ocorreu no sábado, né, não no domingo. Em Mônaco tem um calendário um pouco diferente. E aí a Feature Race terminou com a vitória do francês Theo Pourchaire, da ART, da Arte Grand Prix. Ele terminou com a vitória, ele liderou de ponta a ponta, como geralmente acontece em Mônaco. O Pourchaire foi muito bem, inclusive na própria parada da Arte. O segundo lugar ficou com o Oscar Piastri, o australiano da Prema, também muito bem na corrida. Fez uma corrida muito interessante, chegou a ameaçar o Pourchaire por alguns momentos. Então ele conseguiu ali mostrar que parece que ele que vai liderar a Prema, ele que é o atual campeão da Fórmula 3, então parece que é ele que vai liderar a Prema para esse ano. A terceira colocação foi mais um pódio para o Brasil e mais um pódio do Felipe Drugovich, né, o brasileiro da Univirtuose. Ele largou em P9 e fez uma estratégia excelente, ele parou antes de todo mundo e aí conseguiu imprimir um ritmo muito legal com os pneus um pouco mais duros e conseguiu ir passando e ganhando posições ao longo do pódio, ao longo da corrida, né? Ele foi passando e também ele contou com uma zica que aconteceu na Rascasse, né? A Rascasse uma das últimas curvas da volta, então parece que depois das paradas jogaram uma zica ali na Rascasse. E o Dan Tickton teve que acabar abandonando na Rascasse. O Marcus Armstrong acabou abandonando na Rascasse. O Zendelli acabou abandonando na Rascasse. Isso em 3 voltas seguidas. Então o Tickton e o Armstrong, que estavam na frente do brasileiro, acabaram também cedendo essa posição para o Drugovich. E ele foi passando outros pilotos enquanto eles iam fazendo as paradas, porque ele ia muito bem com o pneu mais duro. Eles conseguiu se adaptar e o carro teve um rendimento bem bacana. Os outros destaques dessa Feature Race foram o Schwartzman, que terminou em P4, o Guan Yu Zhou terminou em P5, ele que é o líder do campeonato ainda, o Christian Lunger, né, o dinamarquês lá da RT, terminou em 12º, e os outros 2 brasileiros, o Samaia e o Petekov, terminaram lá atrás, terminaram em P15 e P16. Então esses foram os destaques da Fórmula 2, né? A Fórmula 2 foi bem divertida, foi mais divertida do que a Fórmula 1 nesse final de semana. E daqui 2 finais de semana, assim como a categoria principal, a Fórmula 2 retorna para a etapa lá do Azerbaijão, nas ruas de Baku. E agora a gente passa para a Fórmula 1, que a gente já começa, como sempre, falando do Qualify. Mas antes eu volto a dizer, se você quer acompanhar um resumo mais completo, eu sinto que eu não tenho capacidade de comentar tudo que talvez deva ser comentado. Eu coloco mais do que eu olho. Se você quer acompanhar um resumo, acho que um pouco mais detalhado, um pouco mais específico, vai no canal do Anthony Curti, o comentarista lá da ESPN. Ele comenta a Fórmula 1 no canal dele, tá o link aqui embaixo. Assim como o canal do Vitor Lugero, que faz um resumo mais bem-humorado da corrida. Então, se você quer ver um resumo mais divertido, passa no canal do Lugero, e um mais específico você passa lá no canal do Curti também. Então, vamos começar a falar do Qualify, do treino de classificação, que teve a pole position da Ferrari. O Charles Leclerc, monegasco, correndo em casa, acabou fazendo a pole. Foi um fim de semana muito bom para a Ferrari, como um todo. A Ferrari já vinha muito bem nos treinos livres, inclusive no treino livre 2, acho, o Leclerc e o Sainz terminaram como P1 e P2, então o carro da Ferrari estava bem ajeitadinho para o GP de Mônaco, o que é muito bom, principalmente pelo ano passado que a Ferrari teve, e para a disputa que a Ferrari vai ter esse ano com a McLaren, para ser aquela terceira força do campeonato. Então a pole acabou ficando com o Leclerc, o Carlos Sainz acabou ficando com a P4, então excelente posição para a Ferrari, e o Max Verstappen e o Valtteri Bottas ficaram em segundo e terceiro. O Hamilton acabou ficando em P7, ele reclamou do carro o fim de semana inteiro, não se adaptou muito legal a Mônaco, o carro do heptacampeão.
O Giovinazzi fez um bom treino, fez um treino maravilhoso, ficou em P10. E pela primeira vez o Mazepin ficou na frente do Mick Schumacher. Isso porque o alemão ele bateu no treino livre 3 e nem saiu para a classificação. A Haas não conseguiu consertar o carro do Schumacher a tempo. Então, pela primeira vez, o Mazepin ficando na classificação à frente do seu companheiro de equipe. Só que tudo que a Ferrari conquistou nesse treino de classificação quase foi por água abaixo. No final do treino de classificação, o Charles Leclerc ele bateu com o carro dele e acabou danificando aquele eixo dianteiro. E a gente não sabia o que ia acontecer, se a Ferrari ia acabar trocando a caixa de câmbio, que é uma parte afetada, principalmente quando o Leclerc bateu. Ele bateu um pouco mais lateral, então a caixa de câmbio foi um pouco afetada. Então a gente não sabia o que ia acontecer. A Ferrari poderia trocar essa caixa de câmbio e ganhar uma punição de 5 posições no grid, ou ela poderia arriscar, como ela fez, e mandar o Leclerc dessa maneira para o grid. E acabou que eles apostaram e se deram mal, porque o problema do Leclerc foi justamente na suspensão. Foi um problema que eles não iam ter como consertar a tempo, e o Monegasco, correndo em casa, fez a pole e nem largou, nem começou a corrida. O carro dele ficou nos boxes, muito triste pro Leclerc e pra Ferrari, que estava num fim de semana fantástico, fim de semana dos sonhos, acabou tendo esse problema. Com isso, Max Verstappen assumia a pole position, entre aspas, a pole provisória. Ele largava ainda na P2, mas ele era o primeiro carro na fila, então isso já ajudava muito o holandês, que acabou ganhando a corrida. Os nossos pilotos que pontuaram foram Max Verstappen, que venceu, Carlos Sainz, que terminou na segunda colocação, então uma excelente posição para a própria Ferrari. Claro que a escuderia deve ficar um pouco mais triste, pensando que se o Leclerc tivesse conseguido largar, eles teriam 2 carros no pódio, teriam os seus 2 pilotos no pódio, que é uma coisa que não acontece, acho que desde 2019. Então, e ganharia muito mais fôlego nessa disputa com a própria McLaren. A McLaren que conseguiu a P3 com o Lando Norris, e a Red Bull foi muito bem também, além do Max ter vencido a corrida. O Sérgio Pérez conseguiu a P4, então os 2 carros da Red Bull conseguiram superar os 2 carros da Mercedes, e isso acabou alterando o campeonato de construtores. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Sebastian Vettel numa corrida maravilhosa, para mim o piloto do dia, o alemão Sebastian Vettel, com a P5, Pierre Gasly P6, Lewis Hamilton P7, 8º lugar para Lance Stroll, ou seja, um fim de semana excelente para Aston Martin, que conseguiu colocar os seus 2 carros na zona de pontuação. O Vettel conseguindo seus primeiros pontos da temporada, talvez isso ajude o alemão a voltar a ganhar confiança. Parece que ele encontrou um acerto nesse carro da Aston Martin, e aí a gente tem que ficar de olho para as próximas etapas. Então o Lance Stroll também em 8º, bom resultado. O Ocon na 9ª colocação, e a 10ª colocação, o último piloto que pontuou foi o Antonio Giovinazzi, garantindo um pontinho aí para a Alfa Romeo. Foi uma corrida muito ruim do Ricciardo. Eu acho que ele não encontrou um acerto da McLaren para Monte Carlo, e ele acabou ficando apenas na 12ª colocação, inclusive tomando volta do Lando, e é muito ruim você tomar volta do seu companheiro de equipe. Então foi uma corrida horrível do Ricciardo. Ele está evoluindo, né? Ele está encontrando o seu caminho dentro da McLaren, mas foi uma corrida muito fraca para ele, e isso acabou prejudicando um pouco. É claro, a McLaren ainda saiu, entre aspas, saiu no lucro, porque se um carro deles não pontuou, o outro carro da concorrente, que é a Ferrari, também não conseguiu pontuar, que era o Leclerc. Então acabou ainda a McLaren sendo um pouquinho favorecida, mesmo com essa corrida ruim do Ricciardo. Como eu falei, a corrida excelente da Aston Martin. A primeira vez que o Mazepin chegou, venceu o Mick, né? Então o Mazepin acabou terminando na frente do Mick em 17º, o Schumacher em 18º. A vitória é que eles conseguiram completar a corrida. A gente achava que por serem novatos,
por terem um carro muito instável e principalmente pelo Mazepin já ser um piloto com uma predisposição a batidas, talvez a gente esperava que a Haas não terminasse com os dois carros a corrida e acabou terminando com os dois carros intactos. E a primeira vez, né, desde 2019, que Hamilton e Mercedes não lideram o campeonato de pilotos e construtores. A vitória do Verstappen e principalmente a P4 do Sérgio Pérez, enquanto a Mercedes teve um dia horrível, e eu já vou comentar sobre isso. A Mercedes com um dia horrível e a Red Bull num dia inspirado, a Red Bull e o Christian Horner acabaram assumindo a ponta do campeonato de construtores, assim como o Max Verstappen assumiu a primeira colocação no campeonato de pilotos. Isso porque a Mercedes teve um fim de semana simplesmente horrível. Se para a Mercedes parecia que dava para continuar à frente no campeonato de construtores, com o Valtteri Bottas largando na terceira colocação, isso se mostrou totalmente ineficiente. A Mercedes, para mim, errou na estratégia com o Hamilton. Eles pararam o Hamilton muito antes, até entre aspas, claro que não é um verdadeiro motivo, mas até copiando um pouco a estratégia que o Drogovic usou na Fórmula 2. Eles tentaram fazer isso com o Hamilton e não deu certo, a parada foi ruim. O carro do Hamilton não se adequou bem aos pneus duros e ele acabou perdendo muito tempo. Foi ultrapassado, eles perderam tempo para o Vettel, para o Gasly e para o Sérgio Pérez. Então, se você considerar que ele largou em sétimo e terminou em sétimo, mesmo com o Bottas e o Leclerc que estavam à frente dele abandonando, então ele perdeu 2 posições com relação à posição de largada dele. Então, fim de semana chato, fim de semana horrível para a Mercedes, principalmente porque no pit do Bottas aconteceu um erro. O Toto Wolff deu uma entrevista depois e explicou que o Bottas parou o carro um pouquinho no lugar errado do pit stop, e isso acabou causando eu acho que um espanamento na porca ou na própria furadeira, na própria parafusadeira da equipe, e o pneu dianteiro direito do Bottas acabou ficando preso, não saía de jeito algum. Acho que não saiu até agora. Eles vão ter que mandar o carro de novo para a fábrica lá. Acho que a fábrica da Mercedes é na Inglaterra, não é na Alemanha. Então eles vão ter que mandar o carro do Bottas para a fábrica, para na fábrica tentar remover esse pneu que ficou preso lá no carro do finlandês. Então, horrível esse pit stop do Bottas, que precisou abandonar, e isso prejudicou demais a Mercedes, que perdeu a ponta do campeonato de construtores pela primeira vez, se eu não me engano, desde 2019, desde o começo de 2019. Então, foi muito legal. Assim, Mônaco a gente sempre espera que seja uma corrida chata, e realmente foi uma corrida um pouco mais chata do que as outras. Só que por esses pontos e por essas coisas imprevisíveis, que foi a Mercedes abandonando, o Hamilton não tem no fim de semana como Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel chegando na 5ª colocação, a Ferrari indo para o pódio com o Carlos Sainz, então isso acabou deixando o fim de semana um pouco mais legal. Esse fim de semana de Mônaco foi até bem divertido. Quero saber de vocês o que vocês acharam. A Fórmula 1, assim como a Fórmula 2, voltam daqui 2 semanas para o GP de Baku, lá no Azerbaijão. E eu queria saber o que vocês acharam dessa corrida. Agora que o Verstappen é o líder do Mundial de Pilotos, será que o Verstappen vai segurar essa ponta, vai conseguir ser campeão e quebrar essa hegemonia do Hamilton? Será que a Mercedes vai perder a sua coroa para a Red Bull? Será que a Ferrari pode melhorar e pode bater de frente com essas duas equipes, não só em Mônaco, que é uma pista mais lenta? Será que agora a Ferrari pode voltar a sonhar com vitórias? Deixo esses questionamentos para vocês e para as próximas etapas. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo mais longo, mas foi uma corrida cheia, foi um fim de semana cheio para a gente comentar pódio duplo do Felipe Drugovich, do brasileiro, e essa corrida maluca na Fórmula 1 lá em Mônaco, certo? Então eu fico por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima.